fazer uma rodada pelos signos e falar os pontos supostamente positivos e desafios de cada signo. Por exemplo, do ar, qual que é? Vamos lá fazer essa rodada? Então vamos fazer a rodada, mas vamos entender o seguinte, você, todo mundo tem todos os signos do mapa, tudo bem? Isso é importante, senão a gente fica muito preso ao nosso signo. O signo solar é uma parte ali do mapa, você tem todos. Então no final a gente tem um conjunto desses 12 signos, tá bom? E eles se dividem em 4 elementos, que é os elementos fogo, terra, ar e água. Cada elemento, a gente tem 3 signos, é um conjuntinho de 3 signos para cada elemento. E cada elemento tem as suas características. Então, nós temos signos de fogo, signo de Áries, signo de Leão, signo de Sagitário. Então, esse signo, se você tem o Sol nesses signos, então você é um signo solar em fogo, tá? E os signos de fogo têm impetuosidade, têm autonomia, põem a cara a tapa, vão para o palco da vida mesmo, começam a batalha, né? Mas no exagero, ou seja, no lado negativo, podem ser autoritários, dominadores, agressivos, né? Às vezes insensíveis, porque tem muita pressa do movimento, pressa de fazer primeiro, tá? Então esses seriam os signos de fogo, certo? Temos os signos de terra, touro, virgem e capricórnio. Então os signos de terra são os analíticos ali do zodíaco, é o signo de planejamento, signos que falam sobre organização, administração, estratégia, as coisas que são lineares, organização das coisas, né? A economia das coisas. Então, os signos de terra fazem isso. Eu costumo dizer que os de fogo começam e os de terra vão vir para executar. Então, são os executores, os mantenedores, né? O negativo disso, seria o excesso dessa qualidade, é ficar bloqueado, né? Ficar muito preso, porque fica analisando demais, esperando ter muitas garantias. Não dá para ter garantia, você precisa às vezes fazer o movimento, você não sabe se vai dar certo ou não, você tem que começar. Mas signo de terra pode ter dificuldade em começar, fica lá, ó, analisando os prós e os contras eternamente, tá? Então seria as dificuldades de terra. Signos de ar. Antes dos signos de ar, esses signos de terra, com os movimentos que você explicou na live até agora, desse mês e principalmente, né, a partir do dia 30, eles podem se beneficiar de não ficar só no analisando. Sim. O arranque. Os signos de terra se beneficiam muito da posição de Saturno em peixes. Por quê? Porque a água de peixes traz uma mobilidade para o excesso da terra. Pessoa que fica muito rígida, ela precisa de água na vida, porque água no sentido astrológico, tá? Não é água mesmo, tá? Astrologicamente. Então, precisa de adaptabilidade, né? Maleabilidade, precisa desse movimento. Às vezes não tem. Então, o signo de terra se beneficia bastante. Os signos de fogo se beneficiam com Plutão em Aquário. Se beneficiam muito, em vez de eles serem centralizadores, o signo de o Plutão em Aquário ajuda eles a delegar, por exemplo. Uma das dificuldades do fogo é centralizar. O fogo acaba centralizando. Então, o líder, né, tem dificuldade em delegar, tem dificuldade em passar, né, o bastão, em passar a tarefa. O Plutão em Aquário, ele é descentralizador, totalmente. Descentralizador. Então, ajuda demais a irradiar, ajuda demais a descentralizar. Por exemplo, uma tendência de fogo muito centralizadora, né, muito controladora. Aí vem os signos de ar. Fogo seria leão, fogo seria leão, Sagitário e Áries. Áries. Nossa, Carneiro. Meu Deus do céu. Carneiro. Os de terra. Peraí. Touro. A gente falou de touro. Touro, virgem e capricórnio. E capricórnio. E agora a gente vai pro de água ou de ar? Ar, tá? Ar a gente tem gêmeos, a gente tem Libra e a gente tem o aquário. Então, ar são signos mentais. Signos que têm a ver com as trocas, né? Sejam as trocas verbais, essas trocas de palavras, né? Comunicação, então aprendizados, a própria comunicação, tudo que é comunicação é ar, né? Quanto as trocas também ligadas ao comércio, por exemplo, né? Questão mais de ir e vir, de movimentação, tudo isso é ar. Então são signos mentais e intelectuais, são signos visionários, né? Signos que olham para frente e signos que se relacionam, né? Essas seriam as coisas, as potencialidades. A dificuldade desses signos é justamente a questão da dispersão. Então, eles têm dificuldade, muitas vezes, em decidir.
decidir, tomar partido, fica em cima do muro, fica não sabe se vai, se vem, ou seja, fica analisando demais também, é signo que também, esse ar e terra tem essa questão de analisar coisas, tá? Mas a análise de ar é uma análise mais intelectual. Então é o tal da... Fica na diplomacia demais da coisa e não toma a iniciativa, né? Então é dificuldade de fazer o movimento. Muitas vezes a dificuldade do ar é essa. Dispersa demais, tem 1.500 situações, qual ideia que vai escolher? Sei lá, porque tem muitas. Então, esse signo, principalmente Gêmeos, signo com muitas alternativas. E às vezes, quando você tem muita alternativa, você não tem nenhuma. Sim. Porque você não consegue escolher. Então, se você não consegue escolher, você fica perdido ali no meio de tanta coisa. É um leque que abre muito grande, tá? Signos de ar. São beneficiados com a posição de Plutão em Aquário, sim. Porque potencializa a qualidade intelectual. E a gente vai precisar do quê? Muito dessa qualidade intelectual a partir de agora. Portanto, criatividade é tema desse Plutão em Aquário, é tema a partir de agora. Nos próximos 20 anos aí, a gente vai potencializar a questão da criatividade humana. Mesmo, até porque vem as máquinas aí e a gente vai ter que se diferenciar. Sim. Ou seja, é a criatividade com as habilidades humanas, os talentos humanos. E quando você fala intelectual, é informação. Também. Né? Ter informação. Não precisa ser o escritor do livro. Não. É a pessoa que tem informação e lida com a informação, né? Seja ela qual for, mas com... Por exemplo, a questão do criador de conteúdo é isso, é o ar. O criador de conteúdo, ele tem que estar antenado, ele tem que saber o que ele faz, ele tem que aprender sobre o trabalho dele. Então, o aprendizado é uma questão do ar. Mas pode ser um aprendizado mais especialista, né, mais acadêmico, o escritor, o cientista, isso também é ar, tá? Ou pode ser a informação no sentido geral, tá bom? Uma coisa mais horizontal também. E depois os signos de água, que são os signos que fecham as coisas, né? Que é o signo de Câncer, né? O caranguejo, o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Signos de água são os signos de ligação. Então, quando a gente fala em água, nós estamos falando do elemento de ligação. O elemento que faz a liga, o elemento que se relaciona emocionalmente. Diferente do ar, que se relaciona, mas intelectualmente. Então, a gente, quando conversa com alguém, você não está exatamente interagindo emocionalmente com essa pessoa. Você está trocando informação. Mas quando você está contando um problema para alguém, você está na dimensão água. Você não está só falando para essa pessoa. Você está criando um laço com essa pessoa. Então, a intimidade, a criação de laços, né, a questão afetiva, a questão da nutrição entre pessoas, a questão das comunidades, né? Por que as pessoas seguem a gente? Porque elas encontram alguma afinidade emocional. Não é só o que a gente fala. Porque o que a gente fala, muita gente fala também. No meu caso, eles me acham maluca, eu sou canceriana suicídio, chora, né? Você também. As pessoas encontram, gente. Eu sou mais ainda. Mas elas encontram. Eu sou Câncer com Escorpião muita água. Gêmeos. Muita água. E um ar lá, para me deixar mais pensativa. Enfim, mas continua no signo de água. Signos de água. Então, esses signos, eles vão se beneficiar dessa questão do Saturno em Peixes também. Né? Então, como a gente tem ar, né, e água entrando agora esse mês fortemente, os signos complementares se beneficiam. Então, os de fogo se beneficiam do Plutão em Aquário, os de ar se beneficiam do Plutão em Aquário, e os de terra e água se beneficiam de Saturno em Peixes, porque são os elementos complementares. Então, ar e fogo, elemento complementar, terra e água, elementos complementares. Né? Então, todo mundo no final se beneficia de alguma forma. Agora, quem é que não vai se beneficiar? A pessoa que não estiver aberta para entender para onde esse mundo está andando. Então, pessoas que estão ali fixas, não quero sair daqui, ninguém me tira, eu não vou sair, não é? E tiver essa postura de rebeldia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, tendem a se prejudicar. Lógico, porque o mundo está falando, olha, é o seguinte, abriu ali uma porta, vamos estudar isso. Não é para você se jogar ali, mas é para você começar a ver que existe uma tendência que está indo para esse caminho. É a humanidade, é coletivo, é mais forte que a gente, né? Agora, se a gente fica, não, eu não quero saber, não, eu não quero, você está andando... Reativo, você está contrário a uma tendência natural. Porque não é uma tendência astrológica, é uma tendência natural.